Capítulo 91, Amizade e o Flash. Bazir olhou para a pessoa. Você está certo, então o que devemos fazer? O subordinado sugeriu, impeça a propagação da notícia e encontre uma maneira de remover esse nativo. Boa ideia, mais alguma coisa. Ele jogou uma toalha fora e se mexeu. A conselheira Wendy não se importaria com aquele nativo, então, em vez de apenas matá-lo, temos que fazer com que apareça um acidente também. Isso deveria manchar a comissão dele e fazê-la sentir nojo de sua casa. Bazir caminhou até a pessoa e colocou a mão em seu ombro. Você não está errado, mas percebe que nada pode escapar dos olhos da conselheira Wendy. Se ela acha que o conselheiro PY1 nos pediu para fazer isso, isso não o envergonharia. O jovem empalideceu e bloqueou para se explicar, mas já era tarde demais. Bazir pressionou a palma da mão e uma forte explosão o transformou em uma pilha de carne e sangue que manchou o chão. O fedor de ferro encheu a sala de treinamento, aterrorizando a todos e fazendo-os olhar silenciosamente para o chão. Outra jovem pálida e magra se mudou. Não fique zangado, deputado. Esse nativo é um sentinela como eu, deixe-me ajudá-lo com esse problema. É comum que as batalhas terminem em morte, acredite que ninguém me culparia. Bazir enxugou as mãos. Vou deixar isso com você, Ghostfire. Reticências. Poucos dias depois, Luen estava observando mapas estelares na residência Zishan quando Bronson o contatou. Vossa Majestade, Capitão Pitt do 6º Esquadrão está aqui. Pêssego. Luen apresentou a cabeça em estado de choque, porque ela estava aqui. Ele não interagiu muito com a garota, e ela realmente olhou para ele quando ele entrou no Palácio Real. Ela estava aqui para fazer alguma coisa. Quando chegou à sala, viu um jovem andando com uma linda senhora, que ele conheceu, Bai Shui. Luen, Pitt disse animadamente, piscando para ele em um instante e olhando para ele com seus olhos enormes. Luen deu um passo à frente. Olá, Capitão Pitt. Pitt deu alguns passos para trás. Não chegue perto de mim. Luen olhou para si mesmo. O que há de errado? Bai Shui explicou. A capitã não gosta de estar perto de pessoas mais altas que ela. Luen fez uma pausa e olhou para Pitt. Ela tinha apenas 1,2 metro de altura e seria muito difícil encontrar alguém mais baixo que ela. Não admira que Bai Shui estivesse a poucos metros de distância. A residência Zishan é muito alta e marcante. Gostei. Pitt disse enquanto olhava em volta. Luen pediu, você pode ficar aqui se quiser. Realmente? Pêssego ficou surpreso. Ela gostava de olhar de lugares altos. Luen acenou com a cabeça, sim. A propósito, há algo que eu possa fazer por você? Pitt finalmente se virou para encará-lo solenemente. Eu queria me desculpar. Desculpar-se. Por quê? Pitt tocou seu cabelo e curvou-se com sinceridade. Eu não deveria ter assustado você no palácio, sinto muito. Luen ficou chocado e tentou se afastar. Este era o capitão do 6º Esquadrão, uma potência do cruiser que estava entre os 20 primeiros do grande Império YU. Ela nem precisou se curvar quando conheceu o imortal Yu Shan, mas ela estava se curvando para ele agora. No entanto, ele não conseguia se esquivar, pois logo foi cercado por vários pêssegos curvados. Seu olhar se estreitou, eles eram sósias. Não, isso era velocidade extrema. Depois de se desculpar, Pitt sorriu e estava prestes a sair. A apresentação inicial de Bronson mencionou que ela era bastante inocente e sincera, mas Luen não acreditou nele na época. Agora, acabou sendo verdade, parecia não haver nenhuma arrogância decorrente de seu status. Ao vê-la se afastar, ele disse ansiosamente, Capitão Pitt, por que não toma um chá antes de sair? Pitt balançou a cabeça, não, obrigada, tenho algo para fazer. Bai Shui acenou com a cabeça para Luen e seguiu Pitt para fora. No entanto, ele tirou um pacote de salgadinhos de seu anel cósmico e o sacudiu, produzindo um som crepitante que parou a pequena capitã. Ela se virou para olhar o que ele estava segurando, e seu olhar de repente queimou, os chips de lagosta gelada Gen 3 Fairy Snacks.
Apenas 50.000 pacotes foram feitos, como você conseguiu um no Cacau Eve? Luin ficou surpreso com a raridade desse lanche, era o pacote que ele conseguiu usando Pilfer. Ele só queria tentar convencer Pete a continuar usando-o, mas o efeito foi muito maior do que o esperado. Ele sorriu e passou adiante, pegue se quiser. Pete imediatamente piscou bem na frente dele, você é uma pessoa tão legal. Você está realmente bem em me dar isso. Essa coisa é deliciosa, claro, mas só tenho um pacote. Isso não é suficiente. Basta, chega, é mais que suficiente. Não consegui nenhum pacote quando foi colocado à venda. Obrigado, Luin, você é realmente uma pessoa legal. Pete parecia tão animada como se tivesse aprendido alguma técnica de batalha incrível, deixando Luin sem palavras. Como alguém assim se tornou capitão? Ela ainda deveria ser bem jovem. Parado por perto, baixou e olhou surpreso para Luin. Embora Pete fosse inocente, nem todos conseguiam fazer amizade com ela. Essa inocência também significava que seus princípios eram mais fortes e permitia que ela fosse uma melhor juíza de caráter. Ela não tinha visto Pete sendo tão afetuosa com alguém desde que começou a segui-la. Somos amigos agora, Luin. Pete olhou para Luin e piscou seus grandes olhos para ele, ficando bem perto também. Luin não sabia o que responder e apenas disse, vou te dar qualquer lanche que encontrar na próxima vez. Os olhos de Pete brilharam, obrigada, mas não posso simplesmente tirar isso de você, você precisa de ajuda em alguma coisa. Deixe-me dizer, não posso vencer, o Andy e eu não vamos sequestrar pessoas para você. Ela sabia bastante, até mesmo do sequestro dos estudantes na Terra. Luin ergueu uma sobrancelha. Essa jovem claramente olhou para ele, o que era óbvio, qualquer pessoa capaz de se tornar capitão não seria fácil de enganar, e ele não poderia tratá-la apenas como uma garotinha. Ele sorriu, não se preocupe com isso. Você é meu convidado, é claro que devo tratá-lo bem. Além disso, você não disse que agora somos amigos. Os amigos nem sempre precisam dar algo em troca. Isso não vai servir, eu não gosto de ficar devendo às pessoas. Pete segurou o lanche com força e pensou sobre isso enquanto mordia o dedo, os olhos brilhando de repente. Ah, certo, você tem alguma técnica de batalha que deseja aprender. Eu posso te ensinar. Luin estava prestes a rejeitar sua oferta, mas de repente pensou em algo, essa foi uma técnica de movimento que você usou agora. Foi muito rápido. Pete disse com orgulho, claro, é a técnica de movimento dos 13 esquadrões imperiais, Flash. Dos 13 esquadrões, milímetros. Os 13 esquadrões, a Academia YU e a família real têm suas próprias técnicas de batalha que Sua Majestade Imperial trouxe do Inerverse. O Flash é uma técnica de movimento única para nós e pode liberar uma velocidade tão grande que restringe o próprio espaço. Você quer aprender? Se estiver restrito aos 13 esquadrões imperiais, posso aprender. Luin ficou surpreso. Pete assentiu, você pode, você também é um de nós. Luin apontou para si mesmo. Desde quando ele se juntou aos 13 esquadrões? Ele não fazia parte da YU Academy. Ela riu, as famílias Yushan e Zishan fazem parte dos 13 esquadrões imperiais por direito. Você deveria fazer parte do primeiro esquadrão, mas não tenho certeza dos detalhes. Independentemente disso, você está definitivamente qualificado para aprender Flash, você quer. Se isso não colocar você em uma situação difícil, é claro. Não vai. Venha, eu vou te ensinar. Ela sorriu e agarrou o braço dele, os dois piscando a poucos metros de distância em um instante, preste atenção no funcionamento complexo. Bronson saiu da sala assim que Luin começou a aprender o Flash. Ele já conhecia a técnica, mas todos tinham uma compreensão diferente dela e ele não iria ver Luin aprender. Baixou olhou para Luin com inveja, ela ainda não tinha conseguido aprender isso sozinha. Pete era muito rápido e o Flash exigia muita força nas pernas, assim como o Roving Step. Felizmente, Luin já conhecia o passo móvel e poderia usá-lo como base,
juntamente com sua experiência na técnica de movimento do clã Day Knight, não foi muito difícil para ele aprender o Flash. Apesar disso, ele ainda levou quase 2 horas para mal usar a habilidade. Você realmente é um gênio. A maioria das pessoas precisa de pelo menos 2 meses para aprender a técnica, e isso considerando que é para as elites dos 13 esquadrões, de todo o grande Império YU. Você está muito melhor. Obrigado, pêssego. Luin exalou e brilhou com entusiasmo. Ele tinha Cosmic Palm, Day Knight Punch e Skibist Claw como habilidades de ataque, a Cosmic Art para defesa, e só faltava velocidade extrema até agora. O Flash compensaria essa lacuna. Fim do capítulo. Capítulo 92, Bazir. Pete acenou generosamente com as mãos. Não precisa ser formal. Lembre-se de que eu apenas lhe ensinei como usar o Flash. O grau em que você o domina depende de sua compreensão, assim como qualquer outra técnica de batalha. Luin acenou com a cabeça em compreensão. Pete lambeu os lábios. Então vou saborear a lagosta gelada. Até mais. Luin nem descobriu como ela desapareceu, ficando se perguntando onde ela se classificava entre os 13 esquadrões. Praticando a técnica algumas vezes, ele olhou para Bai Shui. Como vai a vida no cesto? Nada mal, o capitão é legal comigo. E o resto? Bai Shui pensou sobre isso. Zhang Jintian está passando por momentos difíceis no 5º e subindo de baixo. Seruzen e o 11º capitão ainda estão apenas olhando um para o outro, imóveis. Não sei sobre Shu-san. Ele notou que ela parecia um pouco abatida. Seu dom inato é muito bom, então tente escolher uma técnica de batalha adequada para você. Bai Shui simplesmente concordou sem dizer nada. Sempre que alguém entrasse em um novo ambiente, precisaria se adaptar. Luin via Bai Shui e o resto como ouro enterrado. Eles brilhariam na luz um dia. O quão intensamente eles brilhavam dependia de quanto eles conseguiam se polir. Não muito tempo depois, Pete partiu com Bai Shui para a retirada. Seu rosto era de puro prazer e ela olhava com expectativa para Luin antes de sair. Seus desejos eram evidentes em seu olhar. Luin franziu os lábios. Havia apenas uma chance em 6 de rolar Pilfer no dado, e havia uma chance infinitamente minúscula de Pilfer roubar alguns lanches. Ele não se atreveu a prometer nada a ela. No entanto, isso o lembrou de que era hora de rolar novamente, e ele abriu a palma da mão e esmagou um cristal estelar. O dado recuperou a luz nebulosa das estrelas e ele respirou profundamente. Cada rolagem o deixava nervoso. Ele ainda não sabia nada sobre o que era 3 e 6 consumia uma quantidade assustadora de energia estelar. Ele agora estava com medo até mesmo de lançar o último, mas, ao mesmo tempo, tinha enormes expectativas sobre o que aconteceria. Dezenas de cubos de cristais estelares mal abriram uma pequena lacuna, mas hoje ele carregou cerca de 200. Isso devia ser o suficiente. Ainda pensando, ele sacudiu o dado com um dedo e ele começou a girar rapidamente, parando em Pilfer. Um baque suave soou quando uma carta de cristal preto pousou no vórtice. Luin ficou encantado e pegou pensando que era uma técnica de batalha, mas, infelizmente, era um cartão do Banco Mavis. Esse tipo de coisa normalmente era autenticado geneticamente, e as palavras e algo estavam escritas no canto superior direito. E algo, isso era um nome. Ele ficou intrigado, mas não se incomodou. A carta certamente não era simples, e ele nunca tinha ouvido falar de cartas pretas de Mavis, mas a classificação mais alta deveria ser dourada. Real ou falso, este cartão era praticamente inútil para ele. Guardando a carta, Luin esmagou outro cubo de cristais estelares e bateu no dado. Ele observou-o girar e parar lentamente às 4, time stop. No momento seguinte, ele entrou no domínio pálido do time stop. Nada mal, posso praticar, ele murmurou para si mesmo, agachando-se e reunindo energia estelar em suas panturrilhas. Seu corpo disparou no momento seguinte. O Flash compensaria sua única fraqueza em velocidade. 2 dias depois, ele estava ofegante e massageando as pernas.
Sua velocidade atual superou em muito o passo errante, mas ainda havia uma lacuna bastante grande entre ele e Lulu. Treinar neste lugar não foi tão bom, ele precisava de uma sala de gravidade. Pensando nisso, ele ponderou sobre o domínio Time Stop por um momento. Se este lugar pudesse parar o tempo, poderia também alterar a gravidade. Ele recuperou um cubo de cristais estelares e o esmagou, concentrando-se na gravidade. No momento seguinte, a energia desapareceu e seu corpo ficou um pouco mais pesado. A gravidade dobrou. Luin ficou animado. Claro que era possível, afinal esta sala foi imaginada. Ele poderia criar o que quisesse, mas precisava pagar com energia estelar. Isso parecia ótimo no início, mas um cubo de cristais estelares só aumentou a gravidade 1x. Chegar a 40x exigiria o mesmo número de cristais estelares. Se não fosse pelos subornos, ele não tinha ideia de quando conseguiria receber tudo. Rangendo os dentes, ele esmagou 40 cristais estelares e uma imensa pressão desceu sobre a área. Essa era a sensação familiar de gravidade 40 vezes maior. Mas agora que ele usou 40 cubos de cristais estelares para criar este lugar, ele não poderia simplesmente deixá-lo em um dia. Ele fortaleceu seu coração e esmagou outros 90 cubos, aumentando o tempo em 5 dias, para um total de 6. Este foi tempo suficiente para praticar o flash até certo ponto. Quem poderia ser tão extravagante quanto ele, gastando mais de 100 cubos de cristais estelares para desenvolver uma técnica de batalha? Luin estava secretamente angustiado, mas suas ações não foram lentas quando ele começou a correr pela sala sob uma gravidade 40 vezes maior, lembrando-se da velocidade que Lulu havia demonstrado e tentando integrá-la também. No entanto, ele imediatamente caiu no chão com as panturrilhas inchadas. Ele estava muito impaciente, tentando integrar outras técnicas antes mesmo de entender aquela que estava tentando aprender corretamente. Felizmente, a lesão não foi muito grave e, depois de aplicar uma pomada, ele se recuperou rapidamente. Reticências. Um mero segundo se passou para os outros, mas Luin treinou incessantemente por 8 dias, a maior parte do tempo sob gravidade de 40x. Ele adormeceu quase imediatamente ao sair do domínio Time Stop. Foi 2 dias depois que os representantes do Conselho da Juventude Exterior chegaram. Muitos cortesãos do Grande Império YU ficaram impressionados com sua espaçonave prateada que descia à distância. O Outerverse Youth Council era uma subsidiária do Conselho dos 10 Árbitros. Se o Conselho dos 10 Árbitros reuniu os jovens gênios mais fortes de todo o universo, o Outerverse o fez apenas para o Outerverse. Somente gênios com dons inatos ou alguns dos mais fortes poderiam se juntar, e mesmo o jovem mais forte do Grande Império YU, Chutes, não se qualificava nem para manter contato com eles. Isso mostrou o terror das feras que esta organização reuniu. Apenas uma potência famosa como o End poderia se juntar a eles. Muitos do Império estavam curiosos para saber quem representaria o Conselho da Juventude Exterior. O príncipe herdeiro do Ren Yushan estava esperando do lado de fora da estação espacial há muito tempo, mostrando quanto respeito o Grande Império YU tinha pelo Conselho da Juventude Outerverse. Uma dúzia de pessoas saiu da espaçonave, lideradas por um homem corpulento de 3 metros de altura e um exterior bastante maduro. Este era Bazir. Ao lado de Bazir estava o Ghostfire de aparência pálida, e do outro lado estavam vários Limitiers, todos bem jovens. A expressão de Dorren ficou mais pesada à medida que o homem se aproximava. Qualquer pessoa que pudesse ingressar em um conselho juvenil geralmente tinha menos de 40 anos de idade na maioria das raças, mas esse homem parecia ter uma força de nível de explorador. Esta foi a grandeza do Conselho da Juventude Outerverse, o nível de um gênio. Ele próprio tinha bem mais de 40 anos quando se tornou um explorador. Eu sou o representante Bazir do Conselho da Juventude Outerverse, anunciou o homem grande enquanto caminhava até Dorren. O príncipe herdeiro sorriu. Bem-vindo ao Grande Império YU, representante Bazir. Sua Majestade Imperial está esperando por você na Corte Real. Bazir acenou com a cabeça. Por favor. Dorren Yushan gesticulou. Por favor.
Não muito depois, Bazir e os demais chegaram à corte real. Este foi um dia especial, pois todos os cortesões estavam presentes, e até mesmo Luin foi convocado junto com alguns outros membros ociosos da família real. Os únicos que não estavam presentes foram os 13 capitães, mostrando o quanto o imortal Yushan valorizou o Conselho da Juventude Exterior. Bazir trouxe Ghostfire e 2 Limitiers para o corte real, prestando educadamente seus respeitos ao imperador em vez de saudá-lo. E ainda assim, ninguém se importou. O outro lado não era cidadão do grande Império Y ou mesmo do Frostwave Wave, e também tinha um status extremamente elevado. As formalidades foram apenas por respeito para o End. Bazir recebeu ordens para substituir o End Yushan para supervisionar o treinamento e a educação da geração mais jovem do grande Império YU e, naturalmente, queria conhecer as elites mais famosas do Império da Academia YU. Não muito depois, todos se mudaram para o terreno da escola, onde centenas de alunos da YU Academy já esperavam há muito tempo. Apenas os 5 Hall Masters não estavam presentes. O imortal Yushan parecia bastante cansado e fez Dorren entreter o jovem explorador enquanto ele partia para descansar. Sem o imperador vigiando, muitas pessoas relaxaram. Fim do capítulo. Capítulo 93, um presente inato único. Bazir voltou-se para o príncipe herdeiro Dorren. Vossa Alteza, ouvi falar do lendário duo imortal da trama Onda de Gelo desde a minha juventude. Ouvi dizer que Sua Majestade Imperial subiu ao top 20 do ranking de combate astral. Isso é bastante admirável. Dorren transmitiu, esta é uma notícia antiga, aquela que substituiu Sua Majestade Imperial e invadiu o Innerverse foi o End. Ela deveria estar bem no conselho, certo? Bazir convidou também, minhas desculpas, não posso discutir a conselheira Wendy como desejo. Dorren acenou, mas uma voz rouca soou de um dos limitadores ao lado de Bazir, essas são as elites do seu grande Império YU. Eles são um pouco fracos. A expressão de Dorren não mudou, mas ele olhou além de Bazir para olhar a multidão da YU Academy. Bazir rosnou, cale a boca, nosso conselho é apenas responsável pelo exame, não pelo treinamento. Sim senhor, o limitador reservado. Ao lado dos cortesões, Luin olhou para a multidão da Academia YU. Havia muitos rostos como Haas e Munor, mas Zhang Jintian e os demais não estavam por perto. O homem parece pesado, Pete apareceu do nada. Luin pulou de susto, por que você está aqui? Dar uma olhada. Ouvi dizer que algumas pessoas incríveis estão vindo. Luin ficou curioso, Sua Majestade Imperial não informou vocês? Ela balançou a cabeça, não. Os olhos de Luin brilharam, mas ele ficou em silêncio. Por outro lado, Bazir estava curioso. Vossa Alteza, ouvi dizer que há 5 mestres de salão da Academia YU, porque eles não estão aqui. Dorren se sentiu estranho, os Hallmasters estarão aqui em breve, por favor, espere um pouco mais. Um arrepio percorreu os olhos de Bazir e ele assentiu, olhando ao redor apenas para parar em Pete. Aquela garota deu-lhe uma aguda sensação de perigo, ela era obviamente uma pirralha, mas por que ele sentia tanto medo? Mesmo o príncipe herdeiro, que era um cruzado, não transmitia tal sensação de perigo. Sua Alteza, posso saber quem é essa garota? Dorren baixou seu olhar e respondeu, ela é a 6ª capitã dos nossos 13 esquadrões imperiais. O nome dela é Pêssego. Rumores dizem que os 13 capitães são todas potências absolutas, porque eles não estão na corte real. O tom de Bazir não foi agradável. Dorren falou, os 13 esquadrões estão isentos de questões judiciais, eles não são da geração mais jovem de qualquer maneira. A Capitã Pete pode parecer jovem, mas tenha certeza de que ela tem mais de 100 anos. Ah, então é assim, Bazir relaxou ao saber que ela tinha mais de 100 anos. Era muito estranho para uma menina ser tão forte. 5 figuras apareceram na entrada neste ponto, com a popa chutes naturalmente na liderança. A parte superior de seu corpo estava nua, exceto pela lâmina de guerra vermelha que ele carregava.
Bazir e sua gangue inicialmente desprezaram as elites da YU Academy, mas agora eles sentiam que as coisas poderiam ser interessantes. Embora fossem apenas Melders, eles transmitiam a sensação de que poderiam lutar contra o Outerverse Limitier comum. Do-Ren Yu-Shan deu um suspiro de alívio ao ver a chegada deles. Embora a Academia YU fosse dirigida por estudantes, ela tinha uma posição única no Grande Império YU, assim como o Conselho da Juventude. Esses alunos apresentavam alta independência, tendência observada em todo o universo nos últimos anos. Ninguém ousou menosprezar esses estudantes, e mesmo ele não tinha como interferir significativamente na academia. A descoberta dos modelos moldados trouxe a autoridade inevitável da geração mais jovem. Eles poderiam amadurecer muito rapidamente com isso, tanto que logo se defenderiam das gerações mais velhas. A aparição dos 10 árbitros foi o exemplo mais óbvio, mas cada vez mais jovens potências aterrorizantes nasceram nas últimas gerações por qualquer motivo. Vossa Alteza, Chutes cumprimentou Do-Ren em tom baixo, mas seu olhar estava fixo em Bazir. Do-Ren sorriu. Estes são membros do Conselho da Juventude Exterior, aqui para supervisionar a geração mais jovem do Império. Chutes, Gerbashi e o resto olharam para Bazir com olhares chocados. Este jovem era no máximo 10 anos mais velho que eles e ainda fazia parte de sua geração, mas era um explorador que emitia uma pressão que dificultava a respiração. Por outro lado, Bazir examinou e avaliou-os como Melders decentes, mas isso foi tudo. Não admira que a conselheira Wendy não esteja disposta a reorganizar o Conselho da Juventude do Grande Império YUI, em vez disso, o representante Bazir veio em seu lugar. Não há talentos aqui, Ghostfire falou pela primeira vez, provocativo desde suas primeiras palavras. Uma expressão feia cobriu imediatamente todos do Grande Império YU, incluindo Do-Ren Yu-Shan. Wendy Yu-Shan foi nomeada para reorganizar o Conselho da Juventude do Império, mas essas pessoas ainda podiam comentar sem rodeios que não havia talentos. Isso foi uma vergonha para todos, e Bazir nem precisou impedi-lo porque era um fato. Chutes olhou para Ghostfire. Quem é você? Um sorriso de escárnio se estendeu pelo rosto pálido de Ghostfire. Ghostfire, um membro subordinado do Conselho da Juventude Outerverse. Chutes ficou chocado e os outros também ficaram surpresos. Este Ghostfire era apenas um sentinela, mas juntou-se ao Outerverse Youth Council. Foi realmente assustador, já que Chutes, que era o mais forte da geração jovem do Grande Império YU, não conseguiu nem se qualificar. Isso não significava que Chutes não fosse o oponente de Ghostfire, mas essa pessoa certamente tinha um dom inato assustador. Parece que você não acredita em mim. Posso brincar com vocês, Melders, não há necessidade de suprimir seus reinos, disse Ghostfire arrogantemente. O olhar de Do-Ren imediatamente se voltou para Bazir, mas o explorador não fez nada para impedir seu subordinado. Palavras tão poderosas. Já que é assim, representarei a YU Academy para lutar contra você. Tiamin saiu com uma expressão solene. Chutes disse com um tom calmo, suprima seu reino. Eu disse que isso não é necessário. O reino de alguém faz parte do seu poder. Todas as suas batalhas aqui acontecem no mesmo nível. Ninguém de fora se importará com essa justiça. Ghostfire continuou a menosprezá-los. Ao longe, Luin ficou pasmo. Ele tinha visto o poder de Tiamin nos 5 Hallmasters. E ele não era páreo para o seu poder. Os YU Academy Hallmasters estavam no auge absoluto do Reino Melder, e Ghostfire os desafiava como sentinelas. Seria assustador se ele ganhasse. Todos se dispersaram e Tiamin olhou seriamente para Ghostfire. Se ele ousasse fazer esse desafio, ele teria feito preparativos. Bazir também não era idiota e não concordaria com essa luta sem confiança. Mas em que poderia se basear essa confiança? Este era apenas um sentinela. Você pode atacar, disse Tiamin. Ghostfire zombou e levantou a mão, uma bola de chamas negras flutuando no ar. A multidão ficou chocada ao reconhecer o dom inato do Black Blaze.
Os cantos dos lábios de Bazir se ergueram e ele olhou para Ghostfire com aprovação. Este dom inato foi o motivo pelo qual um mero sentinela poderia se juntar a eles. Uau! As chamas negras formaram uma corrente que foi lançada em direção a Tiamin, queimando e distorcendo o ar ao passar. Tiamin não respondeu precipitadamente, levantando a mão para começar com a 20ª forma da garra esquibiste. Um uivo bestial ecoou pelo vazio quando o ataque passou pelas correntes de fogo e atingiu o chão, enchendo o ar de poeira e cegando o público. Quando tudo se acalmou, tudo o que puderam ver foi Tiamin estupefato olhando para seu oponente ileso. Em frente a ele, Ghostfire balançou sua corrente preta para frente mais uma vez, sacudindo o chão e tentando isolá-lo de todas as direções. Tiamin acelerou rapidamente e disparou, triple stack. 3 explosões consecutivas soaram, sobrepondo-se para formar um ataque cujos tremores secundários forçaram as elites da Academia YU a recuar. Eles ficaram maravilhados ao olhar para o campo de batalha. Este era o poder de Tiamin, o poder de um indivíduo que poderia suprimir toda a Academia YU. Foi uma pena que o fogo fantasma que deveria ter sido esmagado tenha saído ileso, permanecendo em seu lugar original e devolvendo um olhar arrogante enquanto a cadeia de chamas continuava a queimar. Todos ficaram chocados porque o mestre do salão Tiamin não conseguiu nem machucar um sentinela. O olhar de Dorren se estreitou, uma troca de corpóreo e incorpóreo. Seu dom inato permite que ele mude seu corpo para uma constituição imune a ataques físicos. Não é verdade, deputado? Não admira que você seja o príncipe herdeiro. Sim, as chamas de Ghostfire são chamadas de Void Blaze e podem permitir que ele queime seu próprio corpo até o nada e depois o reorganize. Embora ele não consiga manter esse estado por muito tempo, é o suficiente para evitar ataques físicos. Um presente inato tão bom, não é de admirar que ele possa se juntar ao Conselho da Juventude ou ter-se como um sentinela. Ele deve ser comparável com esse dom inato. Dorren ficou surpreso. Por outro lado, Pete estava dando uma explicação semelhante. Alguns cultivadores poderosos são aterrorizantes apenas devido aos seus dons inatos. Eles podem mudar o verdadeiro e o falso, substituir as estrelas e as luas à vontade ou até mesmo causar desastres naturais. Este Ghostfire está longe desse nível, mas a natureza única de seu domínio garante que ele não tenha limites no futuro. O universo é um mistério para todos os tipos de pessoas. Luin semicerrou os olhos e pensou em uma pessoa que mudava o verdadeiro e o falso o lembrava. Mas essa pessoa não confiou em nenhuma natureza única de seu domínio, apenas o explorou em um grau assustador. Ghostfire ainda estava longe disso, mas era difícil para qualquer sentinela derrotá-lo. Não era de admirar que ele ousasse desafiasse um mestre de salão da Academia YU, seu domínio o tornava virtualmente invencível. Fim do capítulo. Capítulo 94 – Estratégia de Luin. Parado no centro, Tiamin olhou calmamente para Ghostfire, que falou com altivez, e agora? Você vai presumir a derrota? Na verdade, não posso derrotá-lo, mas seus ataques também não são poderosos o suficiente para me machucar, ele respondeu um tanto desamparado. A expressão de Ghostfire ficou sombria. Essas palavras eram a verdade. Por mais forte que seja, seu domínio apenas lhe garantiu a invencibilidade, a vitória ainda estava fora de alcance. Está tudo bem, Ghostfire, lutar para empatar com um Hall Master da YU Academy não é tarefa fácil, disse Bazir em voz alta. Ghostfire ainda não havia terminado. Representante Bazir, ouvi dizer que havia um poderoso cultivador do reino sentinela no grande império YU, até mesmo um quebra-reino. Eu gostaria de lutar com ele para aprender uma ou duas coisas. Todos ficaram chocados ao ouvir isso e muitas pessoas deliberadamente olharam na direção de Luin. O olhar de Dorren mudou e ele lançou um olhar para Luin antes de se virar para Bazir. Representante, você deve estar cansado depois da longa jornada. Sua Majestade Imperial tentou que eu preparasse um banquete para você, por favor aproveite. Bazir falou fracamente, você é muito gentil, Alteza, mas não há pressa.
Ouvi dizer que o rei Zishan era imbatível no reino Sentinela, por que não fazer uma competição amigável com o Ghostfire? Ele deveria aprender como se tornar imbatível também. O orgulho escoltou a expressão de Ghostfire enquanto ele sorria para Luin de forma tão provocativa que Pete mostrou os dentes. Esse cara é um problema, não responde ao desafio dele. Houve um brilho nos olhos de Luin. Essas pessoas estavam tentando provocá-lo mesmo que não se cruzaram no passado, e só havia um motivo possível, o Andy. A notícia de sua intenção de se casar com ela vazou, o imortal Yushan era capaz de causar problemas para ele. E ainda assim, ele avançou antes que Dorren pudesse recusar em seu nome. Fosse o que fosse, a resposta honrosa à provocação à porta era aceitar o desafio independentemente do resultado. Uma alternativa seria um ato de covardia. Schultz e os demais olharam para Luin cheios de contemplação, e Tiamin aconselhou gentilmente, cuidado para evitar seus ataques, ele só conhece um movimento. Não o enfrente de frente. Luin acenou com a cabeça e ficou cara a cara com Ghostfire. Eu sou Luin, rei Zishan. Você disse que quer aprender como se tornar uma sentinela imbatível. Ficarei feliz em ensiná-lo sem nenhum custo. Os lados da boca de Ghostfire se contraíram. Tudo bem então, por favor, me ensine. Com isso, as chamas negras em suas mãos se transformaram em correntes que flutuavam no ar, indo direto para Luin. O calor escaldante foi acompanhado por uma energia informada de qual Luin não ousou chegar perto. Ele rapidamente se esquivou e o chão se abriu enquanto faíscas voavam por toda parte. Luin estendeu a palma da mão, a palma Spacerander comprimindo o ar ao seu redor e indo violentamente na direção ao fogo fantasma. No entanto, o oponente estranhamente optou por não fugir, em vez disso, empurrou a palma da mão para frente e despedaçou o ataque. Bazir Zumbi, a razão pela qual Ghostfire conseguiu se tornar membro do Ulterverse Youth Council não foi apenas seu domínio. Mesmo sem isso, suas habilidades não deveriam ser subestimadas, o presente só lhe permitiu enfrentar concorrentes ainda mais fortes. O poder do Ghostfire foi uma surpresa, parecia que o único ataque usado contra Tiamin foi uma cortina de fumaça projetada para esta batalha. As chamas negras aumentaram de tamanho enquanto dançavam no ar, e ele riu. Essa é a habilidade chamada de Sentinela Imbatível. Que decepcionante! Despreocupado com o comentário, Luin usou o Roving Step para fugir. As chamas envolveram uma área ainda maior e começaram a restringir seus movimentos, deixando muitos preocupados enquanto assistiam. Se ele fosse derrotado, o grande Império YU se tornaria motivo de chacota. Entre as elites da YU Academy, Haas zombou. Ele não se importou com nenhuma comissão, ele só queria que Luin fosse derrotado. Quanto mais humilhante por uma derrota, melhor. Gerbashi olhou surpreso, olhando fixamente para Luin. Ao seu lado, Schultz comentou sombriamente, isso é tudo que ele é capaz. Você perdeu para alguém desse calibre? Continue observando, Gerbashi ficou em silêncio. Ao ver o ambiente ao seu redor sendo engolfado por chamas negras, com a área ao seu redor já obstruída, o olhar de Luin ficou frio. Os músculos de suas coxas se contraíram quando ele desapareceu instantaneamente, piscando bem na frente do Ghostfire antes que sua silhueta pudesse desaparecer de sua localização original. Todos ficaram chocados, até mesmo Bazir parecendo surpreso. Tal velocidade era algo que apenas uma minoria de sentinelas conseguia controlar. Não é de admirar que ele tenha sido considerado imbatível, mas é uma pena que ele tenha enfrentado o invencível Ghostfire. Schultz, Gerbashi e o restante do grupo se entreolharam com admiração. Luin de alguma forma dominou o Flash desde a última vez que se conheceu. Os olhos de Dorren e o Shan brilharam, essa técnica era algo como o que ele estava muito familiarizado. Enquanto isso, Pete abriu os punhos com força e aplaudiu. Ghostfire não prestou atenção a isso, você acha que pode fugir para sempre. Olho para cima, não há para onde correr. Depois que ele terminou de falar, as chamas negras que permearam o céu caíram violentamente. Foi como se uma nuvem negra descesse sobre a escola e todos recuaram.
Lúin novamente fez bom uso do flash, mas não conseguiu fugir. Em vez disso, ele fez as chamas negras de frente e soltou um vento frio ao redor de seu corpo enquanto se envolvia em gelo e atirava no fogo. Era senso comum combater fogo com gelo, e ele ainda tinha o domínio de Frost que herdou de Baishui. Mesmo que ele não conhecesse o suficiente para usá-lo bem, era bom o suficiente como medida defensiva temporária. Ghostfire não sabia onde Lúin estava, mas Bazir e o resto podiam vê-lo claramente. Eles ficaram especialmente chocados ao ver todo o corpo de Lúin coberto de gelo, e até Dorren ficou surpreso. Ele lembrou que Sigmund Matters havia relatado algum tipo de dom inato relacionado à morte, porque foi Frost agora. O gelo comum não deteria as chamas negras, mas permitiu que Lúin passasse e aparecesse acima da escola. Sua figura tremeluziu ao lado de um enorme sino e deu um chute, fazendo-o zumbir ao cair. Cego por suas próprias chamas, Ghostfire estava confiante de que Lúin não poderia prejudicá-lo. Só depois que o sino tocou é que ele percebeu que algo estava errado, dispersando as chamas e percebendo que estava preso. Ele começou a chorar contra a parede, mas não conseguia sair, por mais que tentasse. O sino da escola foi feito com materiais excepcionais projetados para defesa contra ataques do Limitier, e o terreno ficava mais duro à medida que se aprofundava. Um sentinela provavelmente precisaria de pelo menos 3 horas para escapar. Todos assistiram em silêncio atordoado. Isso foi permitido. Um estrondo alto saiu do grande sino enquanto Ghostfire lutava para escapar, mas suas tentativas foram inúteis. Lúin pousou nele e bateu nele sem pressa. Nada mal, é muito difícil. Seu trapaceiro, isso é trapaça. Um Limitier ao lado de Bazir gritou com raiva. Não foram vocês que disseram que não há necessidade de justiça na batalha? Lúin afirmou fingindo espanto. O que é essa trapaça de que você fala? Insolência. O limitador se enfureceu. Bazir estendeu a mão para impedir seu subordinado. Na verdade, vale tudo na batalha. Como foi ele quem desafiou você, aceitamos de todo o coração nossa perda. Não é como se o Conselho da Juventude não pudesse aceitar as perdas graciosamente. Dorren falou, representante Bazir, esta é apenas uma competição amigável. Não há necessidade de determinar um vencedor e um perdedor. De qualquer forma, Ghostfire não perdeu, ele conseguiria sair em 3 horas, no máximo. Bazir disse solenemente, mesmo que consiga escapar, o rei Zishan é rápido demais para ele alcançá-lo. Mas Sua Majestade também não consegue derrotar Ghostfire, podemos contar isso como um empate. Dorren sorriu. Bazir não reconheceu a pergunta, apenas deu uma boa olhada em Lúin. Suas sobrancelhas franziram quando ele ouviu o sino tocar, um aceno de sua mão abrindo o terreno da escola exatamente abaixo do sino. Todos sentiram um vento forte atingir seus rostos com a nitidez de uma faca, mostrando seu poder. Ghostfire saiu correndo do subsolo e olhou para Lúin, que desprezível. Você deveria lutar comigo abertamente se você é realmente tão bom. Pregar peças sujas apenas nos mostra que tipo de travessuras covardes aqueles do grande Império YU empregam na batalha. Lúin olhou para ele divertido. As batalhas são dinâmicas. Não se trata apenas de poder, mas também de estratégia e intelecto. Eu disse que lhe daria uma aula grátis. Ghostfire estava fervendo de raiva, seu rosto já pálido agora ainda mais pálido. No entanto, Bazir se enfureceu. Ghostfire, volte. Ele respondeu aos dentes, representante Bazir, deixe-me lutar outra rodada. Eu disse para você voltar. Bazir trovejou, sua figura se transformou instantaneamente na de um urso cujo rugido perfurou o céu. As nuvens se dispersaram e o próprio espaço ficou assustador enquanto todos sentiam arrepios se formando na pele. Os olhos de Lúin se estreitaram quando ele sentiu uma imensa sensação de pressão, muito maior do que a que Sigmund havia exercido sobre ele na Terra. A expressão de Ghostfire mudou em um instante e ele obedeceu imediatamente, não ousando fazer outra refutação. Bazir suprimiu sua raiva e virou-se para o príncipe Dorren. Vossa Alteza, desculpe por zombar de nós mesmos.
Vamos de agora, estamos com fome e gostaríamos de experimentar a comida deliciosa que o grande Império YU tem a oferecer. Dorren riu e fez um gesto de boa vontade. Todos suspiraram de intervalo ao sair, finalmente aliviados da pressão do Conselho da Juventude ou Terverse. Um mero sentinela poderia fazer isso com um mestre de salão. Se Luin não salvasse a situação, o grande Império YU teria se tornado motivo de chacota do universo. Fim do capítulo. Capítulo 95, 3 pilhas. Bom trabalho, amigo. Pete apareceu ao lado de Luin. A expressão de Luin ficou sombria. Você sabe quem é Bazir? Ele não parece tão velho, parece ser da mesma geração que eu. Eu não. Pete balançou a cabeça, mas seu olhar varreu os cortesões, e ela escolheu um e selecionado para ele. Você, vem aqui. O homem de meia-idade caminhou timidamente até Pete. Capitão Pete, Majestade, há algo que eu possa fazer por você. Quem é Bazir? Chutes, Gerbashi e Tiamin chegaram neste momento e olharam para o ministro que respondeu respeitosamente. Ele é do Helmwave, com status logo abaixo dos 5 conselheiros do Outerverse Youth Council. As pessoas o chamam de Urso Furioso porque seu domínio é o Ursal Stariater. Ursal Stariater é um dom biológico inato. Luin ficou surpreso. Sim, eles são um tipo de besta astral, e as lendas dizem que o maior deles pode engolir estrelas inteiras. Bazir é um explorador, mas já derrotou cruzadores antes. Luin ficou solene. Não admira que ele fosse tão assustador, mesmo a maioria dos 13 capitães eram apenas cruzadores. Essa pessoa era realmente poderosa. Tudo bem, se não houver mais nada, você pode ir embora. Pete acenou com a mão. O cortesão ficou aliviado e saiu imediatamente. Pete deu uma tapinha no ombro de Luin. Não pense demais, o universo é tão grande que certamente haverá alguns gênios malucos. Você já é muito poderoso, no mínimo, Ghostfire não pode vencer você, e ele é alguém que nem mesmo Tiamin pode derrotar. Ao lado dele, Tiamin ficou surpreso. Capitão Pete, você não pode me usar como exemplo. Estou errado. Quem não poderia derrotá-lo agora? Pete olhou para ele. Luin falou, embora sejamos da mesma geração, ele tem mais de 30 anos, enquanto eu ainda não tenho 20 anos. Tenho muito tempo para alcançá-lo, tenho certeza de que será mais forte que ele quando chegar à idade dele. Pete transmitiu, você está certo. Tudo de bom, você vai embora. Luin acenou com a cabeça e inspirou Pete sair. Luin, quando você se tornou tão próximo do Capitão Pete? Gerbashi perguntou curioso. Luin apenas riu e olhou para Chutes, que também olhou para ele e acenou com a cabeça, obrigado. De nada, eu também estava fazendo isso por mim, disse Luin. Chutes disse lentamente, originalmente planejei desafiá-los, mas Ghostfire quase nos transformou em uma piada. Você salvou nossa confiança, Sua Majestade, concordo que você aprenda as primeiras 20 formas da garra esquibiste. Luin estava exultante, sério. Isso é ótimo. Chutes assentiu e saiu sem mencionar nada sobre sua batalha com Luin. Parecia que as palavras de Ghostfire deixaram um impacto nele. Porque as pessoas devem suprimir seus reinos quando lutam. O reino de alguém também era uma forma de poder deles, isso não estava errado, mas Luin definitivamente não seria páreo para eles se eles lutassem com força total. Gerbashi e Tiamin partiram logo depois, dizendo a Luin para ir a um dos corredores para aprender a garra da fera celestial. Os primeiros 20 formulários estavam disponíveis na academia, apenas o resto teve que ser aprendido em outro lugar. Não sendo necessário no banquete, ele fez Bronson acompanhá-lo e partiu. As primeiras 20 formas lhe dariam um poder equivalente ao da palma cósmica de 5 estrelas, que ele não queria revelar. O salão mais próximo do terreno da escola era a piscina de moldagem, que era domínio de Tiamin. Luin foi diretamente para lá e chegou pouco antes de Tiamin, que o levou até um muro de pedra. As primeiras 20 formas não são segredo, mas menos de 50 pessoas na Academia YU conseguiram aprender todas elas.
Com o seu talento, porém, você provavelmente poderá aprendê-lo muito rapidamente. Luin olhou para a marca de garra na parede de pedra e rapidamente mergulhou no aprendizado. Não querendo incomodá-lo, Tiamin foi embora. A arte cósmica revelou rapidamente cada pequena mudança na marca de garra na parede. Como ele já havia aprendido os primeiros 15 movimentos, os próximos 5 não demoraram muito. Quando ele saiu, apenas meia hora depois, Tiamin olhou para ele em estado de choque. Você terminou de aprender? Luin sorriu, mal. Estou ficando com ciúmes de você. Seu talento nisso está muito além de qualquer outro. Até Logan demorou muito mais para aprender as primeiras 20 formas. Luin não se debruçou muito sobre este assunto. Master Tiamin, lembro que você usou uma técnica de batalha especial durante sua batalha com Ghostfire, acho que se chama 3 pilhas. Tiamin sorriu. Isso mesmo. Por que você está interessado? Posso dar uma olhada? Luin ficou animado. Tiamin assentiu. Na verdade, as 3 pilhas vieram do grande Top Wave. Existe uma técnica antiga e poderosa chamada Nine Stacks. Passei algum tempo lá antes e consegui chegar a 3. Ele então direcionou a palma da mão para o céu, o mesmo poder irrompendo 3 vezes e ficando mais forte a cada movimento. O poder da terceira explosão foi mais que o dobro do primeiro, semelhante à palma cósmica. Ambos foram ataques empilhados. Os olhos de Luin brilharam. Eu gostaria de tentar fazer isso. Claro, tenha cuidado, Tiamin assentiu, direcionando a palma da mão para frente. Luin ergueu a própria mão para enfrentar o ataque de Tiamin, 3 estrelas brilhando em sua palma. Um leve estrondo foi tudo o que ocorreu. Tiamin não usou muita força por trás do ataque, pois estava apenas exibindo, enquanto Luin também não disparou suas estrelas. O uso silencioso da arte cósmica revelou claramente as mudanças no ataque, mas Luin ainda foi atirado para trás pelo terceiro estrondo. O que você acha? Tiamin perguntou. Luin balançou a palma direita dormente e elogiou. Que método engenhoso de usar a força. Você aprendeu? Tiamin sorriu. Luin ficou surpreso e respondeu sem jeito, um pouco. Tiamin disse casualmente, ouvi dizer que o rei Zishan pode aprender técnicas de batalha com alguém observando-o na batalha. Você não precisa se preocupar, esta é a sua habilidade e é a sobrevivência do mais apto neste universo. Embora pareça que agora somos civilizados, o mundo é muito mais cruel do que no passado. Independentemente disso, você não deve tentar aprender técnicas de batalha de poderosos clãs antigos. Já é bastante difícil aprender, pois eles exigem certas condições, mas esses clãs também não permitem que pessoas de fora aprendam suas técnicas e ficarão ofendidos. Luin acenou com a cabeça, obrigado pelo seu conselho, mestre do salão. Vou me despedir. Tiamin observou Luin sair. Reticências. Luin imediatamente começou a treinar assim que chegou à mansão King Zishan, experimentando o poder das 3 pilhas. Ele só conseguiu entender depois de 1 hora e ficou mais uma vez surpreso com o quão formidável era a arte cósmica. Poderia mostrar claramente todas as mudanças na técnica de batalha do oponente, e este era apenas o volume introdutório. E a arte cósmica completa. Isso o ajudaria a aprender técnicas de batalha de clãs poderosos. Isso seria assustador demais, quão poderosa era a força que controlava essa técnica. Luin não era arrogante e sabia que havia muitos gênios no universo. Ele tinha certeza de que alguém havia aprendido toda a arte cósmica e essa pessoa seria inimaginavelmente poderosa, enquanto isso, ele estava apenas começando. Nas profundezas do universo havia um vasto continente com uma grande cidade no céu. Esta foi a sede do Conselho da Juventude Exterior. 9 luas que irradiavam um brilho prateado pairavam no céu, parecendo um rio infinito que ligava a cidade ao continente. No limite da cidade do céu, uma linda jovem olhava para a terra abaixo. Ela estava vestida com uma jaqueta branca justa com detalhes dourados, segurando uma espada de 2 metros de comprimento com bainha prateada.
Seu cabelo preto e liso descia até a cintura, e sua aura calma e elegante era complementada por um olhar pacífico que continha um toque de nitidez. Ela mesma era como uma espada embainhada, coberto, mas ainda penetrante. A jovem olhou para a cena abaixo dela em silêncio, vendo mais e mais pessoas ajoelhadas diante dela, mas seu olhar permaneceu ilegível. Um homem bonito vestido com uma túnica preta caminhou lentamente atrás dela, perguntando com um olhar caloroso: "O que você está olhando, Wendy?" "Para eles, somos deuses." "Mas então, quem são nossos deuses?" O homem sorriu: "Ninguém. Somos os únicos que podem assumir o controle do nosso destino." Os olhos de Wendy brilharam: "Porque você veio me encontrar." Bazir relatou que o rei Zishan do seu império anunciou publicamente sua intenção de se casar com você, zombou o homem. "E daí?" Wendy não se importou. "O que você quer fazer?" "Bazir está aguardando suas ordens, o homem enviado." "Depende de você", disse Wendy calmamente, virando-se para sair. Fim do capítulo. Capítulo 96, a STRAL-10 chega. "Você não quer saber a situação dele. Afinal, ele derrotou Ghostfire", disse o homem, mas Wendy nem sequer parou em fato. "Fogo fantasma? Isso era um ninguém." O homem observou enquanto ela saía de vista e seu sorriso desaparecia gradualmente. Ele ativou seu gadget, "Como você quiser." "Sim, conselheiro PYU", disse Bazir soou. Nas 2 semanas seguintes, Luin não saiu da residência Zishan. Por um lado, ele tentou aprender a técnica das 3 pilhas e misturá-la com suas outras técnicas de batalha. Por outro lado, ele examina os mapas estelares. Ele também lançou seu dado nesse período, mas descobriu que na maioria das vezes acontecia em Pilfer ou Time Stop. Ele nunca tinha visto a rolagem de 3 antes, enquanto 6 e 2 só apareceram uma vez e não foram muito úteis. Ele finalmente decidiu adiar o dado por um tempo. Ele estava ficando sem cristais estelares rapidamente, mas o mais importante, ele não estava indo muito bem mentalmente devido à frequência com que rolava. Ele reabasteceria suas suprimentos antes de rolar novamente. Só assim, cerca de 2 meses se passaram desde a chegada de Luin ao Zenil Star. Foi neste ponto que a notícia da chegada do Astral 10 chocou todo o Outerverse. A academia que carregava as esperanças da geração mais jovem do Frostwave Wave havia chegado. Havia inúmeras instituições no universo, mas não estava no nível da Academia de Combate Astral. Astral 9 criou muitos gênios no Endless Wave quando chegou, e esse sucesso garantiu que todo o Outerverse acompanhasse as novidades. Todos os 72 tecidos do Outerverse estavam tentando tirar outra academia de combate astral do Innerverse por tantos anos, e o Astral 10 finalmente foi mostrado. O público em geral não sabia onde o Astral 10 havia aparecido, nem mesmo sua aparência ou como entrar nele. Apenas alguns poderes supremos conseguiram obter essa informação, como o Imortal Yushan do Grande Império YU ou o Senhor do Planeta Fireforge. O Imperador informou a nação inteira assim que soube, e encarregou Jui Lang, Wu Qinsan e Rock Auna, os capitães do 3º, 5º e 9º esquadrões, respectivamente, bem como o príncipe herdeiro do Ren Yushan para liderar os estudantes na direção ao Astral 10. Luin também foi avisado de que poderia participar do exame. Embora o julgamento na Terra tenha sido técnico um fracasso, isso não impede que alguns com status especiais como ele, Geni ou Lulu participem. Depois que todos foram contados, o grande Império YU invejou quase 100 elites. Milhares de participantes chegaram de todo o trama Frostwave, e muitos mais de outros tramas Outerverse e até mesmo do Innerverse. Ninguém sabia quantos gênios realmente se reuniriam para se juntar ao Astral 10. Chutes e os outros Hallmasters, bem como o Xiaoling, Geni Auna, Haas, Xialu, Lulu, Luin tinha grandes expectativas ao olhar para a lista de nomes. Havia muitos nomes familiares, mas quantas pessoas conseguiram entrar na 10ª academia? Havia Ghostfire também, essa pessoa também acusou a procissão do grande Império YU.
Luin de repente pensou na sedutora Mira, o Red Lotus Witchable. Apenas ingressando no Astral 10 e conseguindo algo de que ela se orgulhasse, ele seria recomendado para ingressar no Conselho da Juventude ou Terverse. Ele realmente acreditava que ela poderia levá-lo até lá, afinal, ela veio ao Conselho dos 10 Árbitros. Home apenas ele pediu para se juntar ao Conselho da Juventude do Grande Império YU, ele mal podia esperar para ver seus queixos caírem quando ele fosse além. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, seu gadget emitiu um sinal sonoro de notificação. Ele olhou para baixo e olhou para ele, apenas para ficar surpreso. Bazir está me convidando para um banquete. Bip, bip, bip. Gerbashi ligou para aquele momento e Luin ligou o vídeo. O Hallmaster perguntou imediatamente, Bazir chamou você? Luin acenou com a cabeça, você também. Mais precisamente, ele chamou todos os alunos que se dirigiram ao exame Astral 10. Você vai. Luin estava confuso. Pela atitude de Ghostfire, ele sabia que o Conselho da Juventude ou Terverse não gostava dele, talvez devido a algo relacionado ao Wendy Yushan. Participar deste banquete agora poderia ser um convite a problemas para si mesmo. Luin, é melhor você ir. Bazir é membro do Conselho Juvenil ou Terverso e definitivamente sabe algumas novidades sobre a Academia de Combate Astral. Gerbashi estava falando sério. Isso estava certo. Os olhos de Luin brilharam, tudo bem, eu vou. Gerbashi concordou e desligou a tela. Naquela noite, muitos estudantes se reuniram no salão de baile do último andar do Great YU Hotel do Zenil Star. Muitos deles eram de famílias influentes, como Haas, o Kai Matters, o Xiaoling e Geni Auna. Estava praticamente cheio quando Luin chegou. A primeira pessoa que ele notou foi Chutes, que era um pouco convencional comparado aos demais. Enquanto os outros estavam todos vestidos para a ocasião, ele estava normalmente com a parte superior do corpo nua, como se tivesse medo de que os outros não notassem as cicatrizes espalhadas por sua pele. Contrastava fortemente com alguém como Haas, que estava vestido como um pavão abrindo o rabo. Este foi realizado um banquete, mas na realidade foi uma sessão de networking para aqueles do Grande Império YU. Afinal, eles iriam para o Astral 10 para o exame em breve, e seria melhor se eles pudessem ajudar um ao outro. O olhar de Luin varreu o Xiaoling e os herdeiros de outras famílias influentes, pousando no canto da longa mesa onde Gerbashi estava rasgando ocupado um pedaço gigante de carne. Por que você está aqui? Vá fazer amizade com algumas pessoas, cuspiu o homem, um pouco de carne de porco picada caindo de sua boca e assustando uma senhora elegantemente vestida que saiu enojada. Ela até tentou limpar as mãos antes de sair. Luin encolheu os ombros, não estou interessado, porque ninguém está procurando por você. Afinal, você é um mestre de salão da Academia YU e um dos maiores especialistas do Império. Gerbashi zombou, poucos me conhecem. Luin riu, mas todo mundo já ouviu falar do seu nome. Bang! Gerlaine apareceu do nada e olhou para Luin, você se atreve a aparecer? Luin revirou os olhos, o quê? Afinal, eu ajudei você no julgamento. Você, Gerlaine se enfureceu, mas então ela viu seu irmão observando e parou. Ela escondeu o fato de ter sido roubada porque não queria a humilhação. Os lábios de Luin se curvaram e ele enfiou um pedaço de carne em sua boca. Coma, você pode não conseguir comer muito quando chegarmos ao Astral 10. Ela olhou para ele ferozmente, depois jogou a carne fora e saiu. Esse pirralho não tem boas maneiras, Gerbashi estava descontente. Ela ainda é jovem, ela deveria ter um pouco de temperamento. Ela ainda é muito boa em comparação com algumas outras. Realmente, Gerbashi não acreditou nele. Luin disse-lhe para assistir e caminhou lentamente até Geni Auna. Olá, senhorita Geni. Quando ela se virou e o viu, sua expressão ficou nublada em um instante. Enquanto ela bufava e saía, Luin se virou e sorriu para Gerbashi, viu? O temperamento da sua irmã ainda é bastante decente. Gerbashi acenou com a cabeça, parece que a criamos bem.
Aqueles que estavam por perto sentiram vontade de dar uma palmada na cara e saíram sem dizer uma palavra. Ao longe, Wu Xiaoling estava conversando com Wu Zong, que o viu e acenou com a cabeça com um sorriso. Lu Yin acenou de volta em resposta, os dois não haviam interagido antes, e isso foi uma saudação suficiente. Xiaoling, o rei Zishan é muito poderoso. Você pode não ser capaz de vencê-lo mesmo sendo um Melder, disse Wu Zong seriamente. Wu Xiaoling grunhiu e olhou para Lu Yin. Assim como Genialna, ela sempre se lembrava da vez em que Lu Yin os ameaçou. Mas o progresso dessa pessoa foi rápido demais, ela tinha visto a batalha de Lu Yin com Ghostfire, esse tipo de velocidade a deixou se sentindo impotente. Até a experiência de batalha dele era mais vasta que a dela. Por outro lado, o opulento Haas estava vermelho como um tomate quando um jovem à sua frente comentou: "Você realmente tem coragem de vir aqui mesmo depois de ter falhado no julgamento. Se não fosse por seu pai, você não estaria qualificado para estar perto daqui. Eu já venci você uma vez, Aiker." Aiker manteve o tom: "Isso foi no passado. Além disso, você falhou no teste e não deveria se qualificar para a Academia de Combate Astral. Apenas se perca agora para que alguém mais capaz possa tomar o seu lugar, haha." Haas ficou furioso, mas não conseguiu responder. O banquete foi um evento social local, especialmente para aqueles que estavam prestes a enfrentar o exame da Academia de Combate Astral. Eles tiveram que se unir em resposta a outros poderes, e as famílias Wu e Auna ficaram completamente cercadas de pessoas. Muitos também foram interessados em ser amigáveis com pessoas como Tiamin e Logan, mas apenas alguns abordaram Lu Yin ou Gerbashi. O primeiro ofendeu especialmente muitas pessoas e foi apenas um sentinela. Quase não havia sentinelas do Grande Império YU participando deste exame, e ninguém se incomodou com eles. Fim do capítulo. Capítulo 97, Inesquecível. Jing. Todos olharam enquanto Ghostfire saiu sob o comando de Bazir e fez um brinde, enfrentando as elites do Grande Império YU. Uma sugestão de sorriso surgiu em seu rosto pálido quando ele fez uma pausa e depois falou com voz rouca: "Senhoras e senhores. Esta é a primeira vez do irmão Bazir no Grande Império YU, mas ele tem certeza de que entrará em contato com você no futuro. Não há necessidade de presentes de boas-vindas e ele está disposto a compartilhar algumas informações sobre a Academia de Combate Astral para que ninguém fique muito perdido." Todos os raios foram liberados imediatamente, finalmente começou. Um dos objetivos comuns deste banquete era encontrar aliados adequados, mas ainda mais importante era obter informações sobre a Academia de Combate Astral. Isso foi crucial para o exame. Bazir se mudou e olhou para todos. A rigor, eram todos da mesma geração, mas não tinham importância para ele. Não é importante compartilhar algumas dicas que apenas algumas elites sabiam com esses ninguém. A Academia de Combate Astral foi passada de geração em geração desde os tempos antigos. Há um total de 10 escolas individuais, 8 no Innerverse e agora 2 no Outerverse. O Conselho Juvenil Outerverso é composto principalmente por pessoas do Astral 9, então não podemos entender muito bem como outras academias, mas não consideramos esta uma academia. A melhor descrição é uma terra de luta, tudo o que você precisa, você terá que lutar por si mesmo. Não há alocação, nem há professores padrão. Sem professores, todos ficaram chocados. Então como ainda seria considerada uma academia? Bazir disse: "Não sei sobre as outras academias, mas no Astral 9, você tem que se esforçar para obter o que deseja aprender, talvez até mesmo se envolva em batalha. É preciso pagar um preço para que um mentor o instrua. Existem tutores na Astral Combat Academy, mas eles decidem se vão te ensinar. Então aqui vai um lembrete gentil: esta é uma academia de combate astral, até o aprendizado é obtido por meio da batalha. É um campo de batalha onde você ganha o direito de estudar." Representante Bazir, são verdadeiros os rumores de que a Academia de Combate Astral tem uma antiga região de teste? Alguém perguntou. Bazir revelou: "Esses segredos não podem ser revelados facilmente.
Representante Bazir, você sabe por que a 10ª academia chegou no trama Frostwave? É uma decisão dos 10 árbitros. Outra pergunta. Bazir também evitou responder. Ele sabia algumas informações, mas essas pessoas não estavam aptas a saber, pois simplesmente não podiam entrar na academia de combate astral. Apenas as principais elites do universo poderiam entrar na academia de combate astral, essas pessoas não tinham meios de competição. Luin vê o orgulho e a pena no olhar de Bazir. Isso o deixou muito desconfortável, mas ele era impotente para mudar isso. Desinteressado em mais nada, Gerbashi levou Gerlaine embora. Chutes já havia partido, mas no momento em que planejava partir, Bazir exclamou de repente: pessoal, há mais uma notícia para anunciar. Sua Majestade, um momento. Luin voltou-se, intrigado. Bazir anunciou: a conselheira Wendy Yushan me permitiu anunciar em seu nome que seu noivo foi cancelado com efeito imediato. Os olhos de Luin se arregalaram e ele cerrou os punhos quando a raiva imediatamente tomou conta dele. Todos ficaram atordoados, Wu Xiaoling e Genialna, até o irmão e a irmã que acabaram de chegar à porta. Ninguém teria pensado que isso poderia acontecer, e Bazir anunciou isso na frente de todos. Isso foi humilhação, humilhação total. Uma onda de risadas zombeteiras ecológicas pela área. Luin era técnico um rei, mas também era apenas um nobre ocioso com quem ninguém realmente se importava. Muitos já foram zombados de sua intenção de se casar com Wendy Yushan em segredo, mas agora isso se tornou ridículo. Luin olhou friamente para Bazir, percebendo o que havia acontecido. Todo o banquete foi para este momento, uma conspiração dirigida a ele. Bazir não queria contar nada dessas pessoas, ele simplesmente queria atraí-las para fazer esse anúncio na frente delas. E ele estava usando o nome do Conselho Juvenil Outerverso para espalhar essa notícia por todo o universo. A intenção de Luin de se casar com Wendy Yushan já era uma piada no Zenil Star, mas agora seria uma piada em todo o universo. Ha zumbiu presunçosamente, enquanto um traço de raiva passou pelos olhos estupefatos de Genialna. Foi a expressão de Wu Xiaoling que continha um toque de pena e tristeza, enquanto Tiamin e os outros franziram a testa diante desse passo extremo. Este Bazir queria que Luin se tornasse motivo de chacota em todo o universo, a menos que ele pudesse se casar com Wendy no futuro, isso seria para sempre uma mancha em seu nome. Vamos, Gerlaine caminhou até Luin e retire-o. Gerbashi também caminhou, sinto muito, nunca pensei que chegaria a esse ponto. Bazir convidou, desculpas, esta é uma ordem da conselheira Wendy. Como compensação, posso prometer-lhe uma referência ao Conselho da Juventude Exterior se você conseguir entrar no Astral 10. O olhar de todos evoluiu novamente, pois não sabia mais o que pensar. Esta foi uma declaração venenosa, mesmo que Luin tenha conseguido ingressar no Conselho da Juventude Exterior com suas próprias capacidades no futuro, isso também seria marcado como a chamada de compensação. Bazir estava realmente bagunçando seu futuro. Os olhos de Luin ficaram vermelhos quando ele se encheu de uma fúria que só havia sentido algumas vezes antes. A primeira vez foi o sofrimento extremo de Liu Shaoji, e a segunda foi aquele dedo de Jade Celestial em seu sonho. Este foi o terceiro. Gerbashi afastou Luin de volta e sussurrou, não seja precipitado. Ele é um explorador. Luin olhou para Bazir, a frieza em seu olhar causou um arrepio na espinha do explorador. Ele sentiu vagamente como se tivesse feito algo do qual se arrependeria pelo resto da vida, mas se livrou disso e sorriu. Este era apenas um sentinela, e daí se o talento dele superasse o do Ghostfire? Havia muitos gênios neste universo, e esse tipo de pessoa não poderia nem entrar na academia de combate astral, muito menos ameaçá-lo. Luin finalmente saiu sem dizer uma palavra, sob olhares de ridículo e simpatia. Do lado de fora do hotel, Gerbashi deu um tapinha em seu ombro, desculpe, fui eu quem disse para você vir. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. Gerlaine olhou para Luin com uma pitada de preocupação nos olhos, mas ele encolheu os ombros e sorriu, está tudo bem, apenas um noivado rompido.
Eu nunca quis me casar com ela de qualquer maneira. Gerbashi suspirou. Irmão Lu, o universo é cruel e os impotentes sempre permanecem fracos. Os fracos não conseguem manejar a lâmina da dignidade, foi isso que o Wendy Yu-chan disse a nós 5. Não pense demais até que você tenha os meios. Luin ficou enraizado em seu lugar enquanto Gerbashi e Gerlaine partiam, seu coração não tão calmo quanto seu exterior fazia parecer. Essa extrema humilhação era algo que ele nunca esqueceria em sua vida. Bazir, e Wendy Yu-chan. Não muito tempo depois, as notícias começaram a se espalhar por todo o universo. Luin havia se tornado alvo do ridículo, um sapo que queria engolir o mundo. Reticências. 5 dias depois, uma nave espacial gigante cruzou os 3 anéis da estrela Zenil e entrou na escuridão sem limites do espaço. Carregava os jovens mais poderosos do grande Império YU, bem como as expectativas do Império para a Academia de Combate Astral. Até mesmo o imortal Yu-chan apareceu na estação espacial para mandá-los embora. Ninguém sabia quantos poderiam entrar na Academia de Combate Astral, mas a única esperança era evitar uma destruição completa. Bazir também veio se despedir, já que Ghostfire seria transportado para o julgamento com os participantes do Império. Ele estava confiante de que nenhum sentinela poderia derrotar seu Júnior, nem mesmo os malucos do Innerverse. Não deveria ser muito difícil para ele ingressar na Academia de Combate Astral. Conselheiro Bazir, ouvi dizer que você deu um banquete há alguns dias. Como está a geração mais jovem do meu grande Império YU? O imperador perguntou a Bazir. Bazir sorriu. Nada mal, eles estão entusiasmados. Isso mesmo, o imortal Yu-chan assentiu, tossindo 2 vezes enquanto colocava a mão no ombro de Bazir. Deve ter sido difícil para você, até mesmo anunciar especialmente para o pequeno em que o noivado foi cancelado. Mas esses são assuntos internos do grande Império YU, não cabe a você declarar. O tom do imperador ficou mais frio enquanto ele falava, e a mão no ombro de Bazir também ficou mais pesada. Bazir não se incomodou no início, mas não conseguiu se livrar daquela mão, não importa o que fez. Era como se uma montanha estivesse firmemente apoiada em seu ombro, deixando-o incapacitado de se mover. Uma pressão terrível o deixou mortalmente branco e ele acabou cuspindo um bocado de sangue. A vaga imagem de um Ursal Stariater só apareceu em seu corpo por um momento antes de ser quebrada. O imortal Yu-chan lentamente jogou a mão e enviou para Bazir, depois saiu lentamente. Bazir não teve forças para resistir do início ao fim. Mesmo tendo usado seu domínio, não houve nenhuma mudança no ambiente, nem mesmo uma rachadura na terra. Fim do capítulo. Capítulo 98 – Estrada de Avaliação. Este era o poder do imortal Yu-chan, o poder de alguém entre os 20 primeiros do ranking de combate astral em sua juventude que agora era um caçador. Mesmo estando gravemente ferido e não tendo muito mais tempo de vida, ele ainda era um imperador inflexível que alguém como Bazir não poderia desafiar. Bazir ofegou e demorou um pouco para seu rosto recuperar a cor. Ele cerrou os dentes e olhou para as costas do imperador, com o olhar cheio de raiva. Na nave espacial, Luin, Xialu e Lulu Mavis finalmente se reuniram. Eles não se viam desde que chegaram ao Zenil Star. Haha, Luin, ouvi dizer que sua proposta foi rejeitada, que vergonha, haha, Lulu riu imediatamente. Por outro lado, Xialu deu uma tapinha em seu ombro, não ligue para ela. Luin convidou, tudo bem, mas por que Bazir não convidou vocês dois para a festa? Lulu revirou os olhos, você acha que qualquer um tem o direito de me convidar? Xialu encolheu os ombros, acabei de chegar há 2 dias. Bem, eu me questionei muito rigorosamente será a avaliação e se alguém do Innerverse estará lá, Luin refletiu enquanto olhava para o céu. Ó Innerverso, não deveria haver muitas pessoas do Innerverse, disse Xialu. Vendo uma curiosidade na expressão de Luin, ele se virou para Lulu, você deveria saber que o Astral 10 foi expulso. Lulu assentiu e seu sorriso desapareceu. As academias de combate astral são definições de acordo com o torneio Interacademia.
Astral 10 é o pior há muito tempo, se não fosse por isso, eles não foram enviados para o trama Onda de Gelo. Há rumores de que desde a notícia que os antigos alunos até apareceram quando descobriram a mudança. Então, atualmente estamos nos registrando para ingressar em uma escola vazia. Mas por quê? Luin perguntou. Mesmo que o Astral 10 se mova para o Frostwave Wave, as zonas de teste dos 3 reinos 6 DAOs que você envia ainda devem estar por aí, certo? Não tenho certeza sobre isso, mas estou bastante confiante de que a maioria das pessoas que aderirão à avaliação do Astral 10 serão do Outerverse. Os gênios que podem ingressar em qualquer academia de combate astral iriam para os 8 primeiros, o Astral 10 se juntará ao Astral 9 sendo predominantemente Outerverse, explicou Xia Lu. Ainda assim, a academia de combate astral é muito atraente para as pessoas daqui. Você pode ver isso no próprio Império, a maioria dos jovens da elite das tecelagens certamente comparecerá. Este é o único lugar onde eles terão a chance de competir com os consideráveis prodígios do Inerverse. Esta é a esperança deles de conseguirem recuperar o atraso, continuou Lulu. Incontáveis prodígios, Luin murmurou para si mesmo. A academia de combate astral era como uma linha que conectava as jovens elites do Outerverse e do Inerverse, mas quanto tempo durava essa linha? Ele realmente queria ver o quão poderosos eram aqueles gênios do Inerverse. A maioria dos alunos retirou-se para o treinamento para se preparar para a avaliação iminente, incluindo Gerbashi e os demais. O tempo passou rapidamente no isolamento. No dia seguinte, Luin notou todos os tipos de outras naves espaciais se juntando a eles na jornada, desde uma que parecia um caixão até outra que lembrava uma espada. Essas naves transportavam elites de vários lugares do Outerverse. Para o Inerverse, o Astral 10 foi um fracasso rejeitado. Para o Outerverse, era uma tábua de salvação. Mais um dia se passou e Luin registrou seus mapas estelares quando a nave parou. Ele olhou pela janela e viu uma grande quantidade de outras pessoas próximas, todas apontando na mesma direção. Ele saiu do quarto e foi para o convés superior, onde um grupo de estudantes já estava reunido, todos olhando a cena à sua frente. No meio do espaço vazio havia um vasto continente que se estendia infinitamente, com um conjunto ordenado de pequenas estrelas pessoais que iluminavam a Terra com seu tom de fogo. Ele podia sentir o calor mesmo à distância, sua visão distorcida pelas altas temperaturas, como se as chamas estivessem queimando o céu. Muitos dos alunos ficaram atordoados. O que é isso? O príncipe herdeiro do Ren virou-se do leme, dizendo solenemente: esta é a avaliação do Astral 10 para os cultivadores Sentinela. A academia está no final deste caminho, se você não conseguir completá-lo, você pode recuar ou morrer. A expressão de Luin era sombria, isso era um caminho. Certamente era estreito e longo, mas era quase tão largo quanto a terra. Sentinela! Lulu exclamou também, sua expressão afundando. Dorren olhou com um olhar gentil. Sim, este é o caminho para os sentinelas. Há um total de 10 caminhos que levam ao Astral 10, 3 para sentinelas e 7 para Melders. Todos os sentinelas devem embarcar em seus pods pessoais e partir para a avaliação agora mesmo. TCH, eu deveria ter trazido a pequena tartaruga aqui, ela disse amargamente. Pequena tartaruga? Dorren ficou atordoado, enquanto Luin também ficou sem palavras. Como foi aquela coisa pequena? Foi um explorador. Menos de 20 sentinelas do grande Império YU participaram desta avaliação e, deles, Luin só conhecia Lulu, Raz e alguns outros. Ele não interagiu com eles fora do banquete e eles também não tinham interesse em conversar com ele. Tudo de bom, irmão Lu, vejo você no Astral 10, Xia Lu acenou para ele. Gerbashi também lhe deu algumas palavras de encorajamento, Gerlaine já havia desistido. Luin acenou com a cabeça, mas naquele momento Ghostfire passou e o ameaçou em voz baixa, é melhor você não me encontrar, não prometi não deixar você escapar. O olhar de Luin ficou frio diante daquele sorriso malicioso e ele saiu devagar. Dorren Yushan olhou para as costas de Luin ao sair.
Genialna caminhou em direção a Rock com o rosto ligeiramente pálido. Tio, este ambiente é ruim para mim. Rock franziu a testa. Os ambientes são diferentes nos caminhos. Isso é bom. Ela soltou um suspiro de alívio. Rock disse com pesar, não deveríamos ter forçado você a avançar. Com a habilidade de Sua Majestade, é muito provável que ele teria conseguido passar na avaliação e poderia ter levado você junto. Não, você terá que fazer o teste de Melder e ninguém pode ajudá-lo com isso. Geni cerrou os dentes. Ela já estava bastante assustada ao olhar para a estrada à sua frente, e essa era apenas a avaliação dos sentinelas. Ela se perguntou quão difícil seria a avaliação de Melder. Reticências. A avaliação começou no momento em que esse caminho apareceu no céu, e o grande Império Y1 não foi o primeiro a alcançá-lo. Já havia alguns sentinelas por aí, incluindo aqueles do planeta Fireforge. Enquanto os sóis quentes assavam o solo e distorciam o ar, grupos de cultivadores sentinelas voaram para longe. Sons de batalha soavam regularmente, acentuados por rugidos bestiais. Além do ambiente adverso e dos inimigos, os estudantes também tiveram que enfrentar feras enormes no caminho. As feras eram todas sentinelas, mas certamente foram um dos maiores desafios que os estudantes tiveram que enfrentar. Um grupo de 7 pessoas olhou para o céu nas sombras. Jovem mestre, as pessoas do grande Império YU chegarão em breve. Dentro do grupo, um jovem que estava sentado no chão olhou para cima e zombou. Bom, quero mostrar a eles as consequências de nos insultar. Uma enxurrada de baques soou quando as cápsulas espaciais caíram no caminho, levantando uma tempestade de poeira. Luin saiu quando a porta se abriu e a primeira coisa que sentiu foi um calor insuportável. Os sóis estavam ficando maiores no final do caminho, e só ficaria cada vez mais quente com o tempo. Nada mal, ele deu um pulo e sentiu o ar e a energia das estrelas ao seu redor, avançando para longe. Dos quase 20 sentinelas da nave do grande Império YU, alguns pousaram perto das 7 pessoas do planeta Fireforge. O jovem finalmente se levantou e saltou para o céu. Comece a caçar, não deixe ninguém vivo. Todos os 7 se separaram para perseguir seus alvos. O planeta Fireforge estava cercado por chamas o ano todo, e esse ambiente era favorável para eles. Eles estavam confiantes de que ninguém poderia derrotar uma potência do planeta Fireforge em um ambiente com alto calor. Que avaliação maluca! Aiker abriu a porta de seu casulo com um chute, semicerrando os olhos sob o brilho do sol para olhar seu dispositivo. Minha posição está um pouco errada, mas apenas 10 quilômetros. Eu deveria ser capaz de chegar lá. Ele voou para o oeste para se encontrar com seu grupo, mas uma lança vermelha de fogo perfurou os céus e voou em sua direção. Um surpreso Aiker se esquivou e a lança passou por ele, caindo em uma parede de pedra. Fim do capítulo. Capítulo 99, Uma palma. Quem é esse? Aiker ficou furioso e olhou para seu gadget para ver um nível de combate de 3000. Este adversário era uma sentinela de ponta, mas isso não fez nada. Quase todos os capazes de participar da avaliação da Academia de Combate Astral estavam neste ponto. Os números não eram tão importantes. Não muito longe, ele viu um homem de pele avermelhada avançando, os braços faiscando para formar um lançamento flamejante enquanto roçavam um no outro. Escória de Fireforge. Aiker falou e entrou na batalha, mas demorou menos de meio minuto para ser atingido pelo lançamento. Seu abdômen foi carbonizado pelas chamas. Este é o preço que o grande Império YU tem que pagar pela humilhação do jovem mestre Feng. O homem riu, puxando a lança e deixando cair um corpo sem vida no chão. Esta cena se repete em alguns lugares. As pessoas do planeta Fireforge simplesmente saberiam exatamente quando o grande Império YU pousou, e qualquer um que dissesse durante esse período foi considerado um inimigo. O jovem que liderava o grupo olhava para o corpo que ficava cada vez mais frio e cuspiu nele. Yan Zeng irá se vingar de seu irmão mais velho. Outro estrondo soou e invejoso ondas de calor em sua direção. Yan Zeng olhou para o oeste e olhou cruelmente, esvoaçando naquela direção.
Um casulo havia formado um buraco cônico no solo momentos antes, e um jovem abriu a escotilha e desembarcou. Yan Zeng viu esse novo alvo e esfregou as mãos sem pensar duas vezes, enfiando um lançamento flamejante no jovem. A pessoa em questão externa aos olhos, com os olhos brilhando. Palma desolada. Sua palma ficou com uma cor terrosa e bateu na lança, enviando ondas de choque em todas as direções enquanto a lança quebrava centímetro por centímetro. Yan Zeng ficou chocado e suas pupilas encolheram ao sentir uma dor aguda no peito, o jovem o invejoso voando com um movimento. O oponente nem sequer olhou para o resultado enquanto voava, deixando Yan Zeng cuspindo um segundo gol de sangue ao cair em um penhasco. Ele quase morreu naquele ataque, mal conseguindo falar em meio a toda a tosse. Quem é você? Você ainda não está morto. O jovem ficou surpreso, mas não impediu sua partida. Meu nome é Meng Yue. Se você tiver as habilidades, poderá buscar sua vingança. Yan Zeng se ajoelhou de dor. Felizmente, não demorou muito para que dois de seus subordinados aparecessem. Eles ficaram surpresos. Jovem mestre, quem conseguiu ferir você? Ele não respondeu, simplesmente bebendo uma poção curativa. Logo, mais dois chegaram e o cercaram. Algum tempo depois, ele abriu os olhos e ofegou. Esse ataque não apenas destruiu sua técnica de batalha, mas também o deixou gravemente ferido. Parecia que sua vida tinha sido sugada dele. Palma desolada? Por que isso é tão familiar? Verifique aquela cápsula e veja se há algo especial nela, ele disse fracamente. Um de seus subordinados voou e retornou em um instante. A palavra Vastdirf estava nas costas, jovem mestre. A expressão de Yan Zeng mudou rapidamente. A seita Vastdirf era uma organização imensa que possuía terras bem distantes da trama Onda Gélida. Esta palma desolada que foi capaz de feri-lo com um golpe, um jovem chamado Meng Yue, certo, esse era o jovem senhor da seita Vastdirf. Foi só agora que Yan Zeng sabia com quem estava lidando, o gênio da seita Vastdirf, um lunático que permaneceu como sentinela por muito tempo para explorar completamente as capacidades do reino. Esse homem já havia sido convidado para ingressar no Conselho da Juventude ou Terverse, mas rejeitou a posição. Ele era um sentinela capaz de derrotar Melders com dons inatos, um monstro puro. Não admira que ele fosse tão poderoso. Yan Zeng suspirou. A vingança era impossível quando se tratava de pessoas assim. Se ele visse Meng Yue novamente, seria melhor evitá-lo. Ele se virou para seus subordinados. Onde estão os outros dois? Um deles hesitou e pareceu sombrio. Eles estão mortos. Como? Yan Zeng ficou furioso. Um deles foi morto por uma fera mutante aqui, e o outro morreu nas mãos de um cultivador do Império. Yan Zeng cerrou os punhos. Quem foi? Não sei. Eu nunca ouvi antes. Não havia nada que Yan Zeng pudesse fazer nesta situação. Ele tinha sido muito tacanho. Este foi o teste do Astral 10 que reuniu inúmeros gênios. O Fireforge Planet poderia fazer o que quisesse no Frostwave Wave, mas isso não se estendia aos seus vizinhos. Vamos descansar um pouco, vamos vingá-los depois de entrarmos na academia. Essas pessoas deram um suspiro de alívio e não puderam deixar de comemorar lá dentro. Eles estavam com medo do temperamento explosivo do jovem mestre e dos problemas que isso traria. Havia muitos monstros aqui. Reticências. Em outro lugar, Luin encontrou-se com Lulu que pousou nas proximidades. Vamos competir para ver quem chega primeiro. Lulu estava ansiosa para tentar. Luin olhou para seu gadget. Claro, estou esperando por alguém, então me dê um momento. Ela estava confusa. Tem mais alguém vindo conosco. Estou planejando mandá-lo embora, disse ele com um olhar gelado. Lulu não entendeu nada, mas em vez de explicar, apenas sorriu. Ele está aqui. Não muito longe, Ghostfire voou sem pressa. Seu dom inato era muito adequado a esse ambiente. De repente, ele fez uma pausa e olhou para frente. É você. Luin avançou. Estava esperando por você. Ghostfire riu.
Desculpe, acabei de matar um pedaço de lixo que dizia ser do planeta Fireforge e estava angustiado pensando onde poderia encontrar você. Não acredito que você teve coragem de aparecer diante de mim. Você está tentando morrer? Lu encerrou os punhos. Vou acertar as contas com Bazir mais tarde, mas primeiro cobrarei algum interesse de você. Sua figura piscou em direção ao seu alvo no momento seguinte. Não há nada aqui que possa me impedir, sua formiga. Vou te mostrar o quão poderosas são minhas chamas. Ghostfire foi desprezado, chamas negras queimando seu corpo até o vazio. Esse dom inato chocou Lulu, era algo que poderia ajudar a evitar todos os ataques físicos. Lu embufou e deu um soco, dia e noite se cruzando com seu golpe. O clã Day Knight era uma das existências mais poderosas do universo e transmitiu poderosas técnicas de batalha ao longo de gerações. Essas técnicas poderiam esmagar inúmeros dons inatos únicos, e essas chamas não eram diferentes. O Day Knight Punch continha um componente físico e espiritual, e foi apenas enfrentando Ghostfire que Luin entendeu o porquê. Essas técnicas eram inacreditavelmente presunçosas, sem nenhuma fraqueza. Eles poderiam ser fracos, mas pelo menos seriam eficazes. O desdém de Ghostfire foi rapidamente seguido por confusão. Ele sentiu seu corpo sendo dilacerado, a escuridão e a luz tremeluzindo diante de seus olhos como se o tempo estivesse passando em um instante. Ele sabia que isso era um engano, mas não pôde fazer nada a respeito. A fadiga extrema acabou com suas chamas em um momento e seu corpo tornou-se opaco mais uma vez. Lu impressionou a palma da mão no abdômen do jovem pálido. Isso é exatamente o que acontecerá com Bazir no futuro. Palma de onda de choque tripla de 3 pilhas. Ondas de choque ondularam no ar quando Ghostfire caiu no chão, formando um enorme buraco. Ele tossiu sangue, mas as coisas ainda não haviam acabado. Uma segunda e terceira explosões ocorreram à medida que o fosso crescia, nocauteando-o instantaneamente. Flutuando nos céus, Luin gradualmente controlou o frio em seus olhos enquanto olhava para o jovem lamentável. Isso realmente era apenas interesse, Bazir acabaria 100 vezes pior. Enquanto isso, Lulu viu tudo do começo ao fim. Tudo começou e terminou muito rapidamente. Ela primeiro ficou surpresa com o dom inato de Ghostfire, e depois chocada com a palma de ondas de choque 3 pilhas triplas de Luin. Você melhorou novamente. Esse é um ataque incrível. Luin riu. Vamos. Veremos quem chega primeiro. Claro, ela acelerou. Meng Yue apareceu nas proximidades depois que os dois saíram, pousando para verificar o estado lamentável de Ghostfire. Ele ficou surpreso. 3 pilhas e o Shockwave Palm. Interessante. Enquanto isso, em uma espaçonave pertencente ao grande Império YU, Doren Yushan e os demais a bordo receberam notícias sobre a situação dos alunos que participaram do exame. O exame dos Melders estava apenas começando, enquanto o dos Sentinelas havia basicamente terminado, porque restava apenas um pequeno número de pessoas. Um estudante enviou uma mensagem informando que está sendo perseguido por pessoas do planeta Fireforge, relatou alguém. Doren parecia sombrio. O planeta Fireforge. Parece que eles estão planejando travar uma guerra contra o nosso grande Império YU. Rock Alna disse, não deveria chegar a esse ponto. Yangang abriu o caminho para que Yanfeng pudesse perseguir a princesa Wendy. Não faria sentido eles nos atacarem num momento desses. Só há uma possibilidade, uma pessoa que está atacando não conhece a situação e acha que humilhamos Yanfeng ao encerrar o acordo. Yanfeng tem um irmão mais novo chamado Yanzeng, que é um sentinela. Ele provavelmente é o responsável por isso, disse o príncipe herdeiro. Devemos conversar com as pessoas do planeta Fireforge. Alguém perguntou. Doren respondeu, tudo bem, o planeta Fireforge não é tão poderoso. Se não conseguirmos passar por eles, será impossível entrarmos na Academia de Combate Astral. Fim do capítulo. Capítulo 100, Mudando os Céus. O dispositivo de Doren Yushan apitou baixinho e ele olhou, apenas para congelar. Ghostfire foi derrotado e está à beira da morte. O que? Quem fez isso?
Ao ouvir isso, Ulkin-san e Jui-lang olharam para ele confusos, enquanto Rock Alna ficou surpreso. Todos eles sabiam do poder do domínio de Ghostfire, algo que o deixou invencível entre os sentinelas. Luin só conseguiu derrotá-lo graças ao sino de antes, nem mesmo Tiamin conseguiu derrubá-lo. Dorren também parecia confuso, Sua Majestade Luin. Todos ficaram chocados. Rock Alna franziu a testa, Luin pode derrotar Ghostfire. Os cantos dos lábios de Dorren se contraíram, estas são notícias do Império. Ghostfire transmitiu intencionalmente a batalha quando conheceu Luin, ele provavelmente esperava enviar uma gravação, mas infelizmente foi derrotado com facilidade. Agora que ele está quase morto, Bazir deve estar louco. Os olhos de Ulkin-san brilharam, enquanto Rock suspirou tristemente de admiração. Embora o Conselho da Juventude ou Terverse tenha muita autoridade, isso só se estende à geração mais jovem. Bazir era muito arrogante e não se importava com o nosso grande Império YU, esta batalha com o Rei Zishan deve derrubá-lo. Dorren transmitiu. Não foi apenas o Bazir afetado aqui. O homem era apenas um cãozinho de desejo e, na verdade, havia alguém no Conselho da Juventude apoiando-o. Essa pessoa era o verdadeiro mentor, querendo humilhar Luin para atrair o interesse de sua irmã. Infelizmente, nenhuma dessas pessoas entendeu sua irmã. Ela tinha um grande coração. Droga, droga, droga. Neste exato momento, no grande Império YU, Bazir uivava de fúria. Foi ele quem invejou Ghostfire para participar do exame, e ainda assim o jovem foi espancado e o desonrou completamente. No caminho do sentinela, Luin e Lulu se movem rapidamente, um com o flash e outro com o flash branco. Ela ficou bastante surpresa por ele conseguir acompanhar. Ao longo do caminho, os dois viram alguns jovens voando para longe, bem como numerosos monstros rugindo. Esta rota estava cheia de perigos e, além dos monstros, havia algumas coisas interessantes, não havia água aqui para eles usarem. Depois de 2 horas de viagem, eles finalmente pararam para descansar um pouco. Um cansado Luin olhou para seu aparelho para ver as leituras ao seu redor, a maioria delas de 3.000. De forma conservadora, há pelo menos milhares de pessoas participando. Lulu macedeou as panturrilhas, isso é normal. Seu grande Império YU inveja mais de 100 pessoas, e não seria uma surpresa se 100 milhões vissem para o exame através do Outerverse. No entanto, apenas as regiões próximas ao Frostwave Wave podem realmente participar do exame. Deve haver algumas centenas de milhares de pessoas em cada caminho. Ele ficou quieto. Haveria quase 1 milhão de examinandos com essas 3 rotas, toda a população de uma cidade na Terra repleta de sentinelas no pico ou quase no pico. Tal exército poderia varrer todo o sistema solar. Certo, estou curioso. Por que você sempre usa verde? Ele mudou de assunto. Lulu revirou os olhos. As pessoas da família Mavis sempre se vestem de verde. O que isso importa para você? Ele olhou para ela com curiosidade. Você é muito rico. Os olhos de Lulu brilharam e ela sorriu. Sim. Quer pedir dinheiro emprestado? Vou cobrar juros de 3% ao mês. Luin ficou sem palavras. Eu me pergunto se estávamos sendo muito apressados agora. Este é um exame onde participam centenas de milhares de pessoas, por isso a competição que se avizinha deve ser muito acirrada. Mais e mais pessoas virão depois também, Lulu suspirou. Ele pensou o mesmo. Eles foram uma das chegadas mais rápidas depois que o Astral 10 se revelou, e os outros tecidos próximos. Esta avaliação não teve um prazo específico, quanto mais o tempo passasse, mais pessoas haveria. Se eles corressem para a frente, basicamente estariam abrindo caminho para as pessoas que estavam atrás. O exame não poderia ser tão fácil e certamente haveria problemas na frente. Ele pensou um pouco e disse, não quero fazer todo o trabalho duro para os outros. Podemos esperar e descansar por alguns dias. Claro, Lulu assentiu. O terreno ao redor deles estava repleto de colinas nuas e quentes. Parado em um pico árido, Luin observava as pessoas passando por ele de vez em quando e se perguntava como o resto estava.
Depois de cerca de 20 horas, os sóis diminuíram repentinamente. Uma rajada de vento frio passou pelo céu, esfriando a superfície escaldante em um instante. Lulu ficou surpresa. Uma potência suprema deve ter atacado para mudar o clima. A Academia de Combate Astral realmente faz jus ao seu nome. Luin olhou para o céu com admiração. Vários sóis foram congelados e rajadas de ar frio continuavam vindo do espaço. Essas eram as habilidades de uma potência que ele nem conseguia imaginar. Se visto ao longe no espaço, haveria algo como um caminho de gelo. No espaço, inúmeras pessoas assistiam em estado de choque. Todas as 10 rotas foram congeladas simultaneamente e calafrios as percorreram, embora não tenha havido nenhum efeito no espaço em si. Dorren e aqueles ao seu redor engoliram em seco. Eles não conseguiam sequer imaginar a complexidade deste movimento que estava muito acima de tudo o que conheciam. Aqueles capazes de sobreviver no vazio foram classificados em exploradores, cruzadores e caçadores. O grande Império YU possuía vários dos três, mas ninguém entre suas fileiras era capaz de tal coisa. Esta era a capacidade de uma existência aterrorizante mesmo depois dos caçadores, muito além do nível de combate 100.000. A resposta de Wilkinson brilhou. Ele poderia destruir um dos caminhos sozinho, mas não todos os 10 de uma só vez. Esse foi o tipo de poder que ele sempre buscou. Os jovens desta geração foram verdadeiramente afortunados por ter a oportunidade de entrar nas academias de combate astral e testemunhar uma força que estava além do que o Alterverse normalmente via. Eles tiveram muita sorte. O poder de fazer o céu escurecer ao congelar os sóis era algo que todos lá embaixo só conseguiam ficar boquiabertos. Isso era tudo o que conseguiam pensar, porque ainda estavam muito longe de possuir esse tipo de poder. Luin verificou o frio que vinha do chão e engasgou. Como isso foi possível? Pare de olhar para isso. Você não vai entender de qualquer maneira. Mesmo os exploradores e além não serão capazes de entender. Esta é uma diferença qualitativa de força. Lulu sorriu. Os olhos de Luin estavam fervorosos. Esta estrada foi criada, certo? Quem sabe, pode ter sido formado pela destruição de um sistema solar, ela respondeu com indiferença. Ele olhou para ela, você tem uma existência tão poderosa na família Mavis. Eu não sei, e eu não te contaria se soubesse, ela revirou os olhos. Ainda assim, Luin poderia adivinhar. Sem tal pessoa no comando, como poderia a família Mavis assumir o controle da economia universal? Enquanto olhavam para o céu, o frio da noite os deixava solitários. Luin parecia distraído, ele não tinha nada pelo que ansiar, pois havia perdido suas memórias, e a única coisa que valia a pena perder era a Terra. Esse planeta poderia ser considerado sua cidade natal, ele se perguntou como estava. Ele contou silenciosamente, de costas para a superfície fria da colina. 700, cerca de 700 pessoas passaram por ele durante esse período, e isso foi apenas na região que ele podia ver. O caminho do Sentinela era tão largo quanto a Terra, o que significava que 100.000 pessoas já poderiam ter passado. Quando chegou a hora, ele se levantou, vamos. Lulu fez um som de reconhecimento e cerrou os punhos. No entanto, os dois pararam quando uma mancha escura voou à distância, um jovem que eles não reconheceram. Este era Meng Yue, que viu o estado lamentável em que Ghostfire estava e estava bastante interessado no poder de Tristex. Ele perseguiu os dois imediatamente, mas mal conseguiu ver Lulu antes de ela partir. Sua roupa toda verde chamava a atenção, mas ele simplesmente não conseguia alcançá-la, apesar de se mover em alta velocidade. Ele pensou que já os tinha perdido, mas para sua surpresa, ele os encontrou mais uma vez. Depois de pousar em uma colina baixa, Meng Yue olhou para Luin e produziu uma foto de Ghostfire. Você derrotou essa pessoa. Luin franziu a testa, o que isso tem a ver com você? Meng Yue parecia animado, vamos lutar uma rodada. Luin estreitou os olhos, você está tentando vingá-lo. Não tem nada a ver com ele, respondeu Meng Yue com indiferença, estou interessado em sua técnica de batalha.
3 pilhas devem ser uma das técnicas de batalha da seita novena na trama Grande Top. Você se fundiu com o Shockwave Palm e estou muito curioso para saber o poder que ele é. Não estou interessado. Luin respondeu com calma, não querendo perder energia lutando contra uma pessoa sem importância. Meng Yue não disse mais nada, simplesmente atacou. Ele atacou Luin e avançou com uma perna, mas Luin se atrasou da rajada de vento e respondeu friamente, se você quiser lutar, procure outra pessoa. Não tenho tempo para você neste exame. Isso não depende de você, respondeu Meng Yue, levantando a palma da mão e apoiando na direção de Luin. Ele sabia que não poderia comparar em velocidade, sua única chance de vitória foi usar a palma desolada e um ataque surpresa para decidir o vencedor com um movimento. Como alguém em busca dos limites do Reino Sentinela, ele queria lutar contra qualquer sentinela forte ao redor. Fim do capítulo. O que é tolerância? É uma prerrogativa da humanidade, estamos todos imersos de fraqueza e erros, perdoemos reciprocamente a insensatez um do outro, é a primeira lei da natureza. Tio Voltaire.